Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Universo na Tela. Se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Bom, gente, eu sei que eu dei uma sumidinha aqui do canal, mas aqui estou de volta e trouxe um vídeo para vocês. Eu vou contar para vocês, né, alguns relatos, né, ou histórias de pessoas que não acreditavam muito, né, nessas entidades, não acreditavam muito no universo. E o que que acontece? Aconteceu ali alguma coisinha ali na vida deles, né? Que eles acabaram meio que, eu vou dizer essa palavra, mas não é exatamente essa palavra, mas as pessoas meio que desafiaram essas entidades, tipo assim, se você existe, então me ajude com isso, então. É basicamente isso. Mas o que é entidade? Do que você tá falando? Bom, tem pessoas, né, que são ateias, né, que não acreditam em Deus e não acreditam em nada, basicamente. Tem pessoas também que não acreditam muito no universo e também tem pessoas também agnósticas também que eles meio que questionam sobre certas coisas e tudo mais, enfim. E esses relatos aqui que eu vou contar são de pessoas que realmente não acreditavam em nada mesmo, de forma nenhuma. Só que aconteceu alguma coisa ali na vida deles, né, que eles meio que pensaram assim, bom, se isso realmente existe, então vamos ver se realmente existe mesmo, se vai me ajudar. E acabou que eles foram surpreendidos, tá? Então, esses relatos aqui que eu vou trazer para vocês são relatos reais, não foram pessoas que me enviaram, tá? São relatos que eu procurei mesmo na internet, né? Em sites, assim, com pessoas reais mesmo. Então, se por acaso, né, eu acho bem difícil, mas se por acaso, né, algum desses relatos que eu contar aqui for o seu, só você escrever aqui nos comentários, tá bom? Bom, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Relato número 1. Bom, gente, se por acaso vocês verem eu olhando pra cá, é por causa que eu fiz o roteiro e eu imprimi. Aí tá tudo aqui, ó. Aí por isso que às vezes eu dou uma olhadinha aqui. Bom, mas eu vou contar pra vocês o primeiro relato. Bom, um engenheiro civil, né, que se eu não me engano, acho que ele era dono de uma empresa, né? Se ele não era dono, ele fazia parte ali de um cargo grande, né, que tinha um grande acesso a muitas coisas na empresa. Só que o que estava acontecendo? Tava acontecendo que a empresa, gente, estava indo à falência, entendeu? Tipo assim, eles tentavam fazer de tudo para a empresa poder se levantar e tudo mais. E acontece que a empresa só estava indo de mal a pior. Eles tentavam fazer de tudo e quando eles achavam que tudo ia melhorar, era piorando. E esse engenheiro, ele é ateu, ele não acreditava em nada, basicamente. Na verdade, não acreditava era em nada mesmo, porque na cabeça dele, ele achava que tudo era só biologia mesmo, e é sobre isso, e ele não acreditava mais em nada. Porém, ele é casado. E a esposa dele, né, ela já acredita nessas coisas, né? E o que que acontece? Até que teve um dia que ele chegou em casa e, assim, mal mesmo, assim, frustrado mesmo com toda essa situação que estava acontecendo na empresa, né? E ele meio que falou assim, ironicamente, falando assim, ó, já que essas entidades existem, então peça para elas me ajudar, vamos ver se elas vão me ajudar mesmo. Ele meio que desafiando, sabe? E acontece que a esposa dele foi lá, né, fez lá uma oração, fez alguma coisa, e acabou que surgiu uma nova oportunidade para ele, um novo investimento, e acabou que ele fez, né, esse investimento, né, aconteceram algumas coisas lá, e a empresa dele começou a progredir e começou a dar tudo certo, né? Inclusive ele até agradeceu essa tal entidade aí que a esposa dele pediu ajuda. Embora, né, ele tenha as coisas tenham dado certo para ele, a empresa voltou a crescer, né? As coisas voltaram a funcionar, ele agradeceu. Ainda assim, ele não se sente preparado para frequentar lugar nenhum, porque ele não se sente bem para essas coisas, né? Ele não frequenta, mas ainda assim ele agradece, né? E é um relato assim que é muito contado, né? Que ele conta muito sobre isso. E aquele dia que a empresa dele estava indo à falência foi o dia que uma entidade ajudou ele e as coisas deram certo. Gente, espero que esse próximo relato não dê problema. Vamos lá. Esse segundo relato, gente, esse segundo relato não é bem uma pessoa que não acredita nessas coisas, mas é mais um relato assim onde a pessoa decide aceitar ajuda de outra religião. Então vamos lá. Relato número 2. Bom, é um homem, né, que ele é cristão e ele acredita fortemente na palavra de Deus, né? Também um homem casado.
e na época ele tinha uma filha pequena. A filha dele tinha por volta de 3 a 4 anos, né? Era pequenininha ainda. E o que acontece? A criança começou a ter uma doença muito misteriosa, que ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Inclusive, ele e a mulher dele levou essa menina várias vezes no médico, passavam remédios e remédios, fizeram uma bateria de exames nela e ninguém conseguia entender o que essa menina tinha. Inclusive, né, já levaram ela para a igreja várias vezes, fizeram oração, fizeram muitas e muitas coisas e eles não conseguiam entender o que essa menina tinha e essa menina não se curava e ela estava cada vez pior. Inclusive, até os médicos falaram, né, meio que deram uma notícia muito triste, né, para os pais, porque provavelmente a menina teria poucos dias de vida, né? Então eu acho que para um pai e para uma mãe ouvir isso de uma filha pequena, então é uma coisa assim muito muito triste. Até que um familiar, né, desse homem, né, que estava passando por essa situação difícil, sugeriu, né, para que ele fosse até uma benzedeira, porque talvez só essa benzedeira poderia ajudar a filha dele e ela voltar a ser uma criança normal como antes. Só que como ele é cristão, assim, ele acredita fortemente na palavra de Deus e tudo mais, ele dizia que isso não era legal, que isso era coisa do diabo, então ele não queria nem chegar perto e tudo mais. Só que o que acontece? O desespero falou mais alto. Ele estava a ponto de perder a filha dele. O médico falou, olha, a sua filha acho que tem poucos dias de vida, porque não tem o que fazer mais, a gente não consegue descobrir o que ela tem. Então, né, gente, bateu o desespero, ele falou, bom, então vou levar minha filha lá. Então foi ele, a esposa dele, a menina e o parente junto. A partir do momento que eles foram até essa benzedeira, eles foram lá, e essa benzedeira foi lá, fez um ritual ali com umas ervas e tudo mais. Aí, gente, no dia seguinte, eles foram no médico e milagrosamente a menina estava muito melhor, ela estava se sentindo bem, estava rindo e estava feliz, e os médicos não conseguiam entender, né, como que isso aconteceu, né? E esse pai, né, que era cristão, que não acreditava muito nessas coisas, né, e nem mexia com isso, ele agradeceu essa benzedeira, né? E também agradeceu, né, a entidade ou algo do tipo que ajudou a curar a filha dele, né? Embora, né, ele ainda continua, né, seguindo, né, os princípios cristãos dele, ainda assim ele agradece, né, até hoje essa benzedeira por ter feito esse milagre e por ter ajudado, né, a filha dele a voltar a ser uma criança normal e a filha dele ter se curado. O próximo relato, gente, o relato número 3, ele é meio parecido com o primeiro, só que quem conta esse relato é uma mulher. Bom, vamos lá. Uma moça, né, uma jovem empreendedora, né, que ela é dona ali, ela tem uma pequena empresa ali e tudo mais, uma loja. Na verdade não é nem empresa, falei errado, é uma loja que ela tem, que ela sempre teve muitos clientes e tudo mais, sempre teve um grande fluxo de clientes, né, na loja dela e tudo mais, e ela também era uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas e tudo mais, não que ela não acreditava, mas ela era meio agnóstica com isso e tudo mais, ela não acreditava muito nessas coisas, né, e o que acontece? Como eu disse, a loja dela sempre teve muito fluxo de clientes, ela sempre teve muitos clientes, só que o que estava acontecendo de uns tempos, né, até o momento desse relato, acontece que a loja dela começou a meio que cair, os clientes não estavam se interessando muito pelos produtos, as pessoas não estavam meio que indo mais na loja, enfim, o número de clientes começou a cair muito, e isso meio que não estava dando certo, né, tipo, ela meio que não estava gostando disso. E ela também várias vezes também tentou fazer o que ela pôde, né, para tentar melhorar a loja dela, né, fazer o que ela pôde, mas não estava adiantando, tipo assim, parece que cada vez ficava mais pior. Só que ela, por ser uma pessoa forte, ela não queria desistir, né? Só que, como eu falei, ela não acreditava em nada dessas coisas basicamente. Até que um amigo dela, né, que ele pratica, né, meditação, algo do tipo, ele pediu para ela, né, pedir ao universo, né, tipo assim, ela tem um desejo e jogar para o universo, que o universo vai conceder esse desejo para ela. Só que, como eu disse, né, gente, ela é uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas, ela nem ligava, e se a pessoa chegou onde chegou, era porque era para chegar, não foi ninguém, não foi o universo, não foi entidade nenhuma que ajudou. Isso foi porque a própria pessoa foi ali e conquistou. Porém,
Mas em uma situação de desespero, né, que ela estava vendo que a loja dela estava indo de mal a pior, né, e era a única fonte de renda que ela não tinha outra saída, e ela decidiu dar ouvidos, né, a esse amigo. Então ela foi, né, pediu ajuda ao universo, né, e ela meio que jogou pro universo e esperou. E depois, né, gente, passou uns dias ali, não sei exatamente quantos dias se passaram, né, porque aqui só tá falando que passou uns dias, e acabou que a loja dela voltou a crescer de novo, entendeu? Vários clientes apareceram novamente, inclusive parece que ela abriu também uma segunda loja, se eu não me engano, e as coisas começaram a fluir. Inclusive, né, depois que tudo isso aconteceu, ela até ficou chocada, né, porque ela era uma pessoa que não acreditava muito nisso, assim, não que ela não acreditava, mas ela não, sabe, ela não ligava muito pra isso, porque na cabeça dela, tipo assim, se você tem é porque você merece, se você não tem é porque você não merece, é basicamente isso, se a pessoa conseguir é porque se esforçou mesmo, não tem nada disso, mas quando veio essa situação com ela foi lá, pediu ao universo, o universo concedeu para ela, né, essas coisas, e acabou que deu tudo certo, né? Ela agradeceu, obviamente, ela agradeceu, teve muitos clientes na loja dela, foram milhares de clientes, e foram tantos clientes, né, tanta coisa que ela conseguiu, que acabou que ela abriu uma segunda loja. Então, gente, esses foram os relatos, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou dar muito, assim, a minha opinião pessoal, né, sobre isso, mas eu acho bem interessante, né, que a maioria dessas pessoas meio que não, na verdade elas estavam, né, desesperadas ali em algum momento e eles não tiveram saída, né, tipo, eles não tinham saída, ou era fazer isso ou provavelmente ele poderia perder a filha dele, ou as outras pessoas poderiam perder a empresa ou algo do tipo. E tem muitos outros relatos também de pessoas, né, que eu também pretendo trazer mais para o canal. Mas eu acho bem interessante, né, que essas pessoas não acreditavam muito, né, nessas coisas e acabaram que essas situações, né, fizeram, né, com que elas pelo menos tentassem ali dar pelo menos mais uma chance. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, como eu disse, se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal e tchau!